logo depois que eu falar. Tá. E a câmera é ali. Tá, ah, tá bom. Bom, pessoal, olá, boa tarde, né, a todos que estão presencialmente e online nos acompanhando, né? Então, esse é um evento bastante tradicional da casa, do 9 de julho, que é o lanche clínico. Em virtude da pandemia, em algum momento ele se tornou um lanche clínico virtual e hoje ele é um evento híbrido, né? Então, tem bastante gente nos acompanhando online, os colegas da farmácia aqui nos prestigiando, que são nossos parceiros, né? E claro, queria agradecer a Bayer por nos ajudar, né, a tornar esse evento possível e por nos trazer o conteúdo para nós podermos discutir hoje. E para mim é um motivo de satisfação estar falando hoje no Lanche Clínico do 9 de julho, porque de alguma maneira mostra a inserção que a oncologia clínica está tendo dentro do hospital, dentro dos diversos cenários que compõem a nossa assistência, e a gente decidiu provocar o debate hoje da oncologia ao redor do tratamento do câncer de intestino, e o título que nós escolhemos foi um título realmente provocativo, né? A terceira linha de câncer, justamente para nós desmistificarmos o cenário de terceira linha em câncer coloretal. Para nós vermos que nós temos opções terapêuticas, nós temos cada vez um número maior de pacientes que chegam em terceira linha bem para serem tratados, e nós temos a obrigação ética de oferecer a esses pacientes a melhor terapia possível, com o melhor perfil de toxicidade adequada para cada cenário e, sempre que possível, em câncer coloretal. Isso é possível com ganhos de sobrevida global baseado em estudos fase 3. Então é isso, e eu tenho a alegria, né, de apresentar a doutora Bruna Rafaeli, que será a nossa palestrante, que é oncologista aqui do Hospital 9 de Julho, e vem desenvolvendo junto conosco um trabalho muito bem feito dentro do setor de tumores do aparelho digestivo, tá bom? Então a gente vai ter um pequeno vídeo promocional e logo depois a Bruna assume aqui a batuta. Os avanços em oncologia estão passando pela Bayer. Vem que eu te explico. Combater o câncer oferecendo melhor qualidade de vida para as pessoas é o foco da Bayer Oncologia. É por isso que a Bayer investe no desenvolvimento de tratamentos modernos e inovadores. Sempre com um olhar para o novo. O paciente é a nossa causa. Trabalhamos para que essa inovação esteja ao alcance de todos, desenvolvendo soluções para expandir o acesso aos tratamentos em 3 áreas de atuação: próstata, gastrointestinal e medicina de precisão. Levando atenção e cuidado aos pacientes através de campanhas de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, deixando nossa marca por onde passamos. Inovação, cuidado, evolução. Essa é a Bayer Oncologia. Boa tarde, pessoal. Gostaria primeiramente de agradecer o convite, né? E como o Felipe bem falou, é bastante interessante a gente trazer aqui para desmistificar, gostei dessa palavra que você usou, a terceira linha de tratamento aqui no caso de câncer coloretal, mas a gente sabe de muitas outras neoplasias, a oncologia vem avançando cada vez mais. Esses são meus conflitos de interesse. Eu vou seguir basicamente esse roteiro, né? Começar com uma breve introdução, epidemiologia, falar um pouquinho de sequenciamento de tratamento no câncer coloretal, as terapias de terceira linha disponíveis, e encerrar com o caso clínico e as considerações finais. Então, quando eu falo aqui hoje, e vai ser o objeto da nossa aula, câncer coloretal, eu estou basicamente falando a respeito dos adenocarcinomas, que são a esmagadora maioria dos tumores coloretais. E os seus subtipos, né? Célula em anel de Sennett, medular, mucinoso, que tem aí suas particularidades e também suas evoluções diferentes. Mas só destacar aqui que podemos ter também outros tipos de neoplasias nessa região, né? Como as neoplasias neuroendócrinas, amartomas e giste.
Os principais sítios de metástase do câncer coloretal são fígado, pulmão, ossos e linfonodos, mas lembrar sempre, principalmente naqueles casos que já tem um período, uma história de doença metastática mais alongada, outros sítios também podem acontecer, até mesmo o sistema nervoso central. E, basicamente, a gente se utiliza do estadiamento TNM, né? É importante uma avaliação anatomopatológica adequada, uma colonoscopia completa, isso é bastante importante no câncer coloretal, e é feito basicamente essa avaliação com tomografias. Lembrar também que no reto o papel da ressonância é bastante importante, e o PET-CT não é recomendado de forma rotineira, a não ser alguns casos em que haja dúvida ou por algum outro motivo. A lateralidade para o câncer coloretal também é um fator importante na hora que a gente vai tratar desses pacientes. A maioria dos casos são tumores do cólon esquerdo. Esses tumores têm um melhor prognóstico, ao passo que os tumores do colo direito configuram menor incidência, né? E também um pior prognóstico, né? Lembrar também que os casos do cólon direito, a gente acha uma frequência de tumores instáveis com maior frequência, né? Então, é outra diferença aí nesse quesito. Bom, o câncer coloretal é uma doença muito importante, né? Vem ganhando destaque cada vez mais dentro da oncologia. Hoje, no mundo, ele configura como a terceira causa em número de novos casos, né? Esse aqui são dados do Globocan, perdendo apenas para o câncer de mama e pulmão. E nesse mapa, a gente pode ver bem a distribuição do câncer coloretal, como ele ocupa mais os países mais desenvolvidos, né? Que Europa, Rússia, aqui mesmo Brasil, né? Dentro da América Latina. Isso diz muito respeito quanto aos fatores de risco dessa neoplasia, né? Muito relacionados à alimentação, a hábitos de vida de países industrializados. E em número de mortes, o câncer coloretal fica na segunda posição, perdendo apenas para o câncer de pulmão. Mas, mais uma vez, destacando aqui a importância da gente compreender melhor essa doença e estudá-la. No Brasil, são estimados cerca de 45 mil novos casos de câncer coloretal por ano, e cerca de 25% já metastático ao diagnóstico. Dentre aqueles não metastáticos ao diagnóstico, 40% desenvolverão metástases ao longo da sua jornada. E nesse mapa do Brasil, como a gente observou também no mapa mundial, conseguimos observar bem como, mais uma vez, a incidência são maiores nos estados mais industrializados, relacionados ao hábito de vida. Menor incidência aqui na região norte e nordeste. Bom, não tem como a gente falar de câncer coloretal sem falar um pouquinho de sequenciamento, né? Cada vez mais na medicina como um todo, mas isso particularmente na oncologia, é importante a gente focar na personalização do tratamento, né? Então, pensar em qual paciente que a gente vai tratar, né? O volume dessa doença tumoral, o perfil molecular, cada vez mais, principalmente no pulmão, mas isso também traz um pouquinho no coloretal, a possibilidade de tratamento com imunoterapia. Então, sempre é importante avaliar proficiência nas enzimas de reparo e, como eu falei no início da apresentação, a lateralidade. No caso, quando a gente vai avaliar o tumor, é muito importante, como eu mencionei, ver o volume dessa doença. Então, nos casos metastáticos, faz total diferença se o paciente tem uma metástase única hepática ou alto volume de doença hepática, doença peritoneal. Por conta disso, é importante avaliar a ressecabilidade para o câncer coloretal. Ressecar as metástases traz ganho de sobrevida global e muitas vezes a gente consegue alcançar até cura, em alguns casos. Se aquele caso ainda não é ressecável, porém é limítrofe, a depender da resposta, eu posso conseguir essa conversão.
também é algo muito importante a ser levado em conta. Será que eu preciso de um tratamento mais intenso para obter taxa de resposta? Ou mesmo que esse paciente obtenha altas taxas de resposta, nem assim eu vou conseguir ressecá-lo? Isso faz diferença na nossa tomada de conduta. E também avaliar o paciente que está na nossa frente. É claro que hoje em dia a idade não é mais o fator mais importante, mas é algo que temos que levar em consideração. Quais são as comorbidades desse paciente, né? Então, os nossos tratamentos não são isentos de efeitos colaterais, então eu tenho que avaliar bem isso. E, claro, a performance desse paciente. E também muito importante no câncer coloretal, hoje em dia mandatório para a gente tratar qualquer caso, é avaliar os biomarcadores. Então, como eu falei anteriormente, será que esse tumor é proficiente nas enzimas de reparo e seria candidato à imunoterapia? Avaliar a família RAS, né? Se há alguma mutação de NRAS, KRAS, em se tratando de caso selvagem, avaliar a terapia anti-EGFR. Se o paciente é BRAF mutado, se ele tem uma hiperexpressão de HER2, ou se ele tem uma fusão do gene NTRK, né? No câncer coloretal é muito raro esse tipo de fusão, mas tendo em vista a importância do tratamento com larotrectimib, é obrigatório nós pesquisarmos em todos os pacientes. Bom, o backbone de tratamento do câncer coloretal se baseia basicamente em 3 quimioterápicos, que são a fluoropirimidina, irinotecana e oxaliplatina, numa combinação dessas 3 drogas. O estudo GERCOR avaliou se haveria alguma diferença a gente começar com FOLFIRI ou FOLFOX, né? Então, ele randomizou o braço de 226 pacientes para começar com FOLFIRI, e na progressão ou toxicidade limitante, modificar o esquema para FOLFOX, ou iniciar com FOLFOX e na progressão, trocar o esquema para FOLFIRI. E o que podemos ver aqui é que não houve total diferença, né? As curvas bem sobrepostas, o P não significativo. Então, tanto faz para a gente começar com FOLFOX ou FOLFIRI. O que é importante, que eu não trouxe aqui os outros estudos para não me estender, é o paciente receber esse tratamento em algum momento da sua jornada, seja com associação com anti-VEGF ou anti-EGFR, quando for assim necessário. E aí sim, passamos para quais as opções que temos. Depois de ter feito o uso desse backbone que eu falei, né, desse tratamento, desses 3 quimioterápicos mais importantes, será que a gente ainda tem alguma opção boa de tratamento? Temos sim. Então, eu trouxe esse estudo canadense que eu achei bastante interessante. É um estudo pequeno, 200 pacientes, retrospectivo, mas que ele avaliou qual a porcentagem daqueles pacientes que começaram a primeira linha iam para as linhas subsequentes, né? Então, para a segunda linha, cerca de 70% dos pacientes, para a segunda linha, para a terceira linha, 30%, e para a quarta linha, 14%. Pode parecer números pequenos, mas isso aqui, no universo de uma das neoplasias mais incidentes, é bastante significativo. Então, a gente tem uma porcentagem de pacientes que chega nessas linhas posteriores, e muitos deles com uma boa performance. Então, na hora de eu escolher o tratamento de terceira linha, o que eu tenho que levar em conta? Mais uma vez, eu tenho que fazer uma análise adequada para esse sequenciamento ficar de forma adequada e o paciente ter o máximo possível de benefício de sobrevida, né? Então, mais uma vez, avaliação do status RAS, detectar se tem alguma mutação secundária naqueles casos que inicialmente eram selvagens. Qual foi a resposta nas linhas anteriores? Ele teve progressão, toxicidade? Ele conseguiu em algum momento ficar em manutenção, em férias de quimioterapia? Isso diz muito a respeito da biologia da doença. E o perfil de segurança, né? Então, no caso, quem é esse paciente que está na terceira linha? Qual a performance dele no momento? Alguma toxicidade cumulativa? Algum efeito relacionado às metástases, né? Algum sintoma clínico?
Então, eu trago aqui para vocês o estudo CORRECT, que avaliou o regorafenib, um estudo fase 3, multicêntrico, randomizado, e que o objetivo primário era avaliar a sobrevida global. Esses pacientes eram pacientes bem politratados, né? Tinham que ter recebido ali aquele backbone que eu mencionei anteriormente de quimioterapia, e tinham boa performance. Esses pacientes foram randomizados para receber regorafenib 160 miligramas, uma vez ao dia, por 3 semanas, seguida de uma semana de descanso, contra placebo, né? E até com avaliação de resposta a cada 8 semanas pelo RECIST. A população era bastante homogênea entre os dois grupos, né? Eu destaco aqui como a maioria dos pacientes tinham recebido ali os principais tratamentos e como a maioria deles, esmagadora, quase todos os pacientes já tinham recebido em algum momento bevacizumab. Bom, e esse estudo teve ganho de sobrevida global, né? 6,4 meses versus 5 meses, tá? Com um hazard ratio de 0,77, tá? Não se apeguem tanto ao número, gostam muito de se apegar ao número 1 mês e meio, não se apeguem só a isso, tá? Porque teve um hazard ratio de 0,77, ou seja, 23% menos risco de morte, né? Para uma população ali já em terceira linha, isso faz bastante diferença. E também houve ganho de sobrevida livre de progressão, com um ganho estatisticamente significativo, com hazard ratio de 0,49. Quanto aos efeitos colaterais da medicação, né? Eu destaco ali que teve um considerável número de efeitos colaterais, né? Até mesmo se a gente olhar ali no grupo placebo, 61% dos pacientes tiveram algum efeito colateral, isso me chamou bastante atenção. Quer dizer que na terceira linha a gente tem que tomar bastante cuidado com esses pacientes, né? Às vezes o que eles atribuem muito ao efeito colateral da medicação nada mais é que um efeito da doença por si só, né? E os principais efeitos colaterais que foram vistos foi fadiga, síndrome mão-pé, diarreia, alterações cutâneas e hipertensão. Bom, tendo em vista esse número maior de efeitos colaterais, foi feito um estudo chamado REDOSE, é um estudo fase 2 randomizado, cujo objetivo primário era ver a porcentagem de número de pacientes que conseguia alcançar o terceiro ciclo. Será que a gente escalonar as doses, de repente começar de uma forma menos intensa e aumentando aos poucos, a gente não conseguiria maior número de pacientes tolerando a medicação e atingindo a resposta, né? Então, como foi feito esse estudo? No primeiro braço, eles começaram com uma dose menor de 80 miligramas na primeira semana. Se esse paciente não houvesse nenhuma toxicidade de grau 3, na segunda semana ele passava para 120 miligramas, e se para a terceira semana ainda nenhuma toxicidade grau 3, aí sim ele passava para 160 miligramas, né, com aquela semana de intervalo, contra o braço padrão de 160 miligramas logo no início, né? E o que foi visto é que realmente essa estratégia de escalonamento de dose foi bastante interessante, com um número bem superior de 43% versus 26% dos pacientes conseguindo atingir o terceiro ciclo, né? Foi visto ainda uma diferença de sobrevida global entre os dois grupos, de 9,8 versus 6 meses, porém que não foi significativo. Sendo assim, hoje em dia, a recomendação para o uso do regorafenib é que a gente utilize essa estratégia, né? Começar com doses menos intensas e conforme a tolerância do paciente ir aumentando. Trago aqui ainda outra opção que nós temos em terceira linha, o estudo RECOURSE, fase 3 randomizado, cujo objetivo primário também era sobrevida global, que avaliou o uso dessa medicação, aqui às vezes não facilitam muito para os oncologistas com o nome, né? Trifluoridina, mas com tipiracila, que é o antigo TAS-102. Nesse estudo também, pacientes politratados tinham que ter recebido pelo menos 2 linhas prévias, né? Com boa performance, ECOG 01.
foi randomizado para avaliação de TAS-102 e placebo. E esse estudo também houve ganho de sobrevida global, com um hazard ratio de 0,68 e uma sobrevida global de 7,1 meses versus 5,3 meses. No caso da medicação TAS-102, o que nós podemos ver de maior número de efeitos colaterais foi toxicidade hematológica, né, com bastante neutropenia, leucopenia, anemia. Lembrar que são pacientes que já passaram aí por seu período de quimioterapia, então a medula deles não responde da mesma forma como um paciente virgem de tratamento responderia, tá? A gente não tem braço comparativo entre as duas medicações, então ambas são boas opções de escolha na terceira linha. E temos ainda como possibilidade, o NCCN coloca essa opção para a gente, a reexposição, né? A reexposição, no caso, a gente tem que levar em conta algumas coisas. Então, por que esse paciente interrompeu o tratamento dele é bastante importante. O NCCN recomenda que pacientes que tenham progredido durante a vigência daquele tratamento não sejam reexpostos. Ele coloca essa opção mais para aqueles que pararam o tratamento por toxicidade ou estavam em férias de químio, ou mesmo por desejo do paciente. Avaliar as condições clínicas, né? Então, de repente, um paciente que já tem uma neuropatia, alguma coisa assim, checar bem na hora da gente reexpor esse paciente àquela medicação que trouxe esse efeito colateral, e ainda a reavaliação do status RAS, a mutação secundária. Nos casos de reexposição, nós temos poucos estudos menores. Eu trago aqui o estudo CRICKET, o estudo fase 2 não comparativo de braço único, em que avaliou a reexposição ao anti-EGFR, né? Então, nesse estudo, os pacientes eles obrigatoriamente tinham que ter usado na primeira linha irinotecano com cetuximab e tinham que ter tido pelo menos 6 meses com essa medicação, ou seja, pelo menos 6 meses de controle de doença. Na progressão, esses pacientes tinham que ter recebido oxaliplatina, e aí sim, na progressão, eles recebiam irinotecano com cetuximab. E o objetivo primário era a taxa de resposta, não era a sobrevida global. Foi encontrada uma resposta de 21%, se a gente somar aqui junto com a doença estável, cerca de metade dos pacientes se beneficiando dessa estratégia. Mas vejam, é uma população bem selecionada, né? A gente tem que ver bem quem é esse paciente que a gente vai usar dessa estratégia. Eu vou trazer para vocês um caso clínico, tá? Que o Dr. Felipe Moraes gentilmente cedeu para ilustrar aqui a nossa discussão. Então, paciente masculino de 64 anos. A história dele começou em 2015. Ele abriu com um quadro suboclusivo intestinal. Foi para a cirurgia de urgência, uma laparotomia exploradora, em que foi diagnosticado um adenocarcinoma mucinoso de cólon direito, T3N1A, né, um linfonodo de 20 comprometido, RAS mutado, proficiente, HER2 negativo. Esse paciente fez Folfox adjuvante e manteve o segmento. Até que em julho de 2017, ele teve ali o que não ficou muito bem claro se era uma recidiva ou um segundo primário em ilho distal. A gente acredita que tenha sido uma recidiva e foi para a cirurgia. Em julho de 2018, esse paciente teve aí sim uma recidiva sistêmica, uma recidiva hepática, fez uso de primeira linha com FOLFIRI e bevacizumab e teve a lesão única. Lembra que eu falei da importância de ressecar câncer coloretal? Teve essa ressecção em agosto de 2008. Desculpa, 2018, faltou um aí. Em julho de 2019, ele teve nova progressão hepática, foi reiniciado FOLFIRI e bevacizumab e uma nova ressecção hepática em janeiro de 2020. Em novembro de 2020, novamente progressão hepática e foi exposto a FOLFIRINOX mais bevacizumab. Nesse cenário de reexposição, ele não progrediu rapidamente. Em janeiro de 2021, nova progressão. E aí ele iniciou
já até mais linhas, né, se a gente for contar, regorafenib. E ele ficou até junho de 2022, quando ele teve nova progressão hepática. Então, ele ficou ali 10 meses usando regorafenib, né? Bastante interessante. Até que ele teve nova progressão hepática. Ainda foi tentada uma nova reexposição aos quimioterápicos, mas ele acabou suspendendo por progressão e toxicidade e iniciou o uso da medicação trifluoridina tipiracila, tá? Então, eu trouxe esse caso aqui, claro, é uma biologia bastante favorável, um tumor mais indolente, mas para se a gente não tentar tratar os pacientes, a gente nunca vai chegar nesses casos. Em algum momento, a gente vai se deparar com esse perfil de paciente, às vezes não tão grandes, né, 10 meses, mas de repente são 4 meses, 8, mais 4 meses ali, a gente vai ganhando aí bastante sobrevida para os pacientes com câncer coloretal. Então, eu trago aqui como minhas considerações finais. Nesse cenário, uma avaliação adequada do paciente é fundamental, né? Avaliar as linhas prévias e principalmente a performance do paciente. Temos como boas opções regorafenib, trifluoridina com tipiracila, imunoterapia para aqueles pacientes com deficiência de mismatch repair. Claro, a ideia dessa imunoterapia seria lá no começo, né, em linhas mais precoces, porém esse paciente pode chegar aí numa terceira linha para o oncologista ainda sem ter usado, então é importante lembrar. A reexposição naquele cenário com aquelas condições que a gente já mencionou anteriormente, e também a avaliação da expressão dos pacientes HER2 positivos, né? A gente já tem aí alguns estudos mostrando benefício das drogas-alvo, alguns dados bastante interessantes, que muito provavelmente, talvez até vinham para linhas mais precoces, né? Mas, infelizmente, também é uma minoria dos pacientes que tem essa alteração. Mas, mais uma vez, temos que pesquisar, senão nunca vamos encontrá-los. Obrigada. Então é isso, né? Então agradecer a Bruna por todo o esforço na preparação, na montagem dessa aula, quer dizer, mostra um painel e uma gama crescente de opções. E eu queria aproveitar para destacar a importância da farmácia clínica nesse processo, né? A gente está em alinhamento com o nosso time aqui do ambulatório para que os farmacêuticos clínicos entrem de cabeça, né, nesse processo de orientação das quimioterapias orais, dos tratamentos via-orais, sejam eles TKIs, terapias-alvos, porque essa é uma realidade crescente na oncologia. É para isso que nós vamos, né? Cada vez nós vamos ter menos drogas infusionais, cada vez mais drogas orais, com todos os seus desafios, né? Todas elas, então, participação da equipe multidisciplinar como um todo vai ser muito importante, tá bom? Então, vamos lanchar, né? Então é isso aí, gente. Obrigado pela presença de todos, quem estiver online também.